Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto da vez será, claro, os Jogos Pan-Americanos. Começou o primeiro dia de disputas por medalha, mas eu vou começar falando do feito histórico do Brasil no Rugby Sevens masculino. O Brasil derrotou os Estados Unidos, que é uma superpotência da modalidade, uma das 4 melhores seleções do mundo. Enfim, esse resultado seria como o Brasil no rugby normal, vamos dizer assim, ganhasse dos Pumas da Argentina, que é a grande força aqui da América do Sul. Resultado realmente histórico e fantástico. O Brasil vai para a semifinal, vai enfrentar o Canadá na semifinal. E se o Brasil ganhar do Canadá, vai disputar medalha de ouro. No mínimo, garante a prata. O Brasil, nos 2 jogos que teve ontem, em um bateu a Guiana por 59-0. E no jogo contra os Estados Unidos foi um drama. Os Estados Unidos chegou a passar à frente no placar, mas o Brasil no fim do jogo virou para 12-10. E no fim o Brasil montou uma defesa ferrenha, ferrolho defensivo, não deixou os Estados Unidos passar e garantiu o primeiro lugar do grupo e a qualificação para a semifinal. Os Estados Unidos, além da derrota para o Brasil, bateu o Chile por 20-7. O Chile que bateu a Guiana por 87-7. Nos 2 jogos do outro grupo, da segunda rodada, o Canadá bateu a Jamaica por 31-0, a Argentina e o Uruguai por 32-0. O Uruguai perdeu para a Jamaica na última rodada por 14-10, foi a zebra da rodada. A Jamaica tem tradição nenhuma no rugby. O Uruguai já disputou até Copa do Mundo de 15 no rugby. E a Argentina bateu o Canadá por 12-7. A Argentina vai enfrentar os Estados Unidos na semifinal. Na disputa feminina, no grupo A, Colômbia 38, Trinidad e Tobago 10, Estados Unidos 49, Argentina 0. No grupo B, Brasil 45, México 0, Canadá 54, Peru 0. Na terceira rodada, Argentina 46, Trinidad e Tobago 0, Estados Unidos 38, Colômbia 0, Peru 43, México 7 e o Canadá bateu o Brasil por 26-0. O Brasil vai ter pedreira na semifinal no feminino, vai enfrentar os Estados Unidos, mas quem sabe as iaras não se inspirem nos tupis e consigam aí um resultado histórico. Seria muito legal o Brasil com a prata no Rugby Sevens feminino, mas a tendência é que a final seja entre Canadá e Estados Unidos. No masculino, eu me empolguei, dá para ganhar do Canadá sim, e vamos ver o que acontece. O Brasil ganhou respeito, agora os adversários vão vir não mais para enfrentar um time que está em evolução, mas sim o time que bateu os Estados Unidos, que é um time fortíssimo no cenário mundial do Rugby Sevens. No handball tivemos a última rodada da chave feminina. No grupo A, Cuba 28, Canadá 15. A Lorena Teles com 6 gols foi a artilheira do jogo. O Brasil aplicou 40-16 em Porto Rico. A Ana Paula Rodrigues fez 9 gols. No grupo B, Estados Unidos 29, Peru 11. A Julia Taylor e a Ashley Butler com 5 gols cada uma foram as estrelas. Argentina 27, República Dominicana 27. A Manuela Pissarro fez 6 gols e foi a artilheira do jogo. No handball feminino, nas semifinais, Brasil e Estados Unidos. A Argentina enfrenta Cuba. A tendência é que a final vai ser Brasil contra Argentina. Bom lembrar que o handball vale vaga nos Jogos Olímpicos ano que vem em Tóquio. Falando agora da patinação artística, eu particularmente gostei muito da patinação artística, um esporte muito difícil, movimentos técnicos e uma velocidade impressionante. E o Brasil ficou com ouro na disputa feminina. A disputa estava entre a
Bruna Wurtz e a Gisele Soler da Argentina. A Gisele Soler, que foi a campeã pan-americana em 2015. E a Bruna Wurtz fez uma apresentação praticamente perfeita, pouquíssimas falhas. Não à toa foi a maior nota da final com 71,34, 108,04 no geral. A Gisele Soler não foi perfeita porque acabou tendo uma queda no final da apresentação. Ela acabou perdendo ponto nessa queda. E essa queda custou o ouro. Eu particularmente acho que se a Gisele Soler tivesse acertado a movimentação que ela fez sem a queda, talvez teríamos aí um ouro para a Argentina e não para o Brasil. A Gisele Soler fez 53,62, 92,15 no total. E o bronze ficou com a Eduarda Fuentes do Equador com 43,31, 70,68 no total. A apresentação da Eduarda Fuentes não foi a apresentação mais técnica, mas foi uma das mais animadas. Ela estava mais tensa na final, mas foi uma atleta que cativou bastante o público em Lima. Na disputa masculina, o domínio foi do Juan Sánchez da Argentina. O hermano só fez chover. Só isso que o homem fez. 91,68, 152,63 no total. A prata foi do John Birchfield dos Estados Unidos, que fez 133,17 no total, 91,37 na final. O Birchfield, que não tinha ido bem no programa curto, mas fez um programa longo espetacular, praticamente perfeito de movimentação, velocidade, enfim. Foi uma apresentação digna de medalha do Birchfield dos Estados Unidos. O bronze foi do brasileiro Gustavo Casado, que não fez uma boa apresentação. É bom frisar isso. Várias movimentações que ele tentou, ele acabou não conseguindo completar. Ele inclusive teve uma queda durante a apresentação. Mas bronze para o Brasil. O Brasil teve um belo desempenho na patinação artística. A nota total do Gustavo Casado, 128,09, 83,19 no programa longo. Essa prova foi marcada pelo choro do paraguaio Vitor Lopes. Ele ficou inconsolável porque não conseguiu a medalha de bronze. Ele conseguiu 120,76 no total, 70,69. O curioso é que eu achei a apresentação do Vitor Lopes muito interessante. Achei inclusive digna de medalha de bronze. Mas não entendo de patinação artística para dizer se garfaram ou não garfaram o paraguaio. Na maratona, o domínio foi do Peru. O povo peruano acompanhou de perto as medalhas de ouro aí para o país. Foi uma prova onde, tanto no feminino como no masculino, o Peru realmente reinou. A Gladys Lucy Terreda fez 2:30,55. Esse tempo da Gladys Terreda é o novo recorde pan-americano da prova. A Bethany Setblin dos Estados Unidos fez 2:31,20. E a Angie Orejuela da Colômbia foi a surpresa entre as mulheres com 2:32,27. A Orejuela não estava entre as favoritas para a conquista da medalha. No masculino, o Christian Pacheco fez 2:10,41. Inclusive ele até pegou a bandeira do Peru para correr até a linha de chegada. E com esse 2:10,41, o Christian Pacheco tem o novo recorde pan-americano da maratona. O José Santana e o Juan Pacheco, os dois do México, ficaram com prata e bronze. 2:10,54 para o Santana, 2:12,10 para o Juan Pacheco. No tiro esportivo, tivemos distribuição de 2 vagas nos Jogos Olímpicos, também de medalhas. Na pistola de ar, 10 metros, prova para as mulheres, o ouro foi da Laina Pérez de Cuba, com 237,1 no total, novo recorde pan-americano da prova. A Andrea Pérez do Equador fez 234,7 e a Sheila Gonçalves, também de Cuba, 213,1. A
Laina Pérez e a Andrea Pérez garantem vagas para Cuba e Equador nos Jogos Olímpicos de Tóquio na pistola de ar 10 metros feminina. Importante lembrar, no tiro esportivo, a vaga é do país e não do atleta, ou seja, se determinado país classifica com atleta X, pode levar atleta Y ou Z para a Olimpíada, que está dentro do regulamento, não tem nada de errado nisso aí. Na prova de triatlo, tivemos um domínio do Brasil na disputa feminina. O Brasil foi brilhante. A Luísa Batista fez a prova em 2 horas e 55. A Vitória Lopes chegou 33 segundos depois. A Cecília Pérez do México ficou com o bronze, chegando 1 minuto e 13 depois. Desempenho brilhante do Brasil na prova de triatlo, ouro e prata. Na disputa masculina, o Brasil ficou com a prata, mas foi uma prova muito disputada. O Crisanto Valência, que é do México, fez 1:50:39. O Manuel Messias do Brasil chegou 16 segundos depois. E o Luciano Tacone da Argentina chegou 25 segundos depois. O México dominou no triatlo masculino. No feminino acabou levando a medalha de bronze. México e Brasil foram os destaques do triatlo. Na ginástica artística tivemos a prova por equipes. O Brasil acabou tendo queda na trave, acabou tendo algumas falhas, mas conseguiu a medalha de bronze. O ouro, para variar um pouco, foi dos Estados Unidos com 171 mil cravado. O Canadá fez 160.600. O Brasil fez 158.500. A Argentina 153,425. A Argentina ficou fora do pódio. No vôlei de praia tivemos a disputa da repescagem no feminino. Valéria Valenciano e Marcela Araya da Costa Rica bateram por 2-0 Swan Mendoza e Lolet Rodrigues da Nicarágua. A Maria Rivas e a Maria Mardones do Chile bateram por 2-0 Lisbeth Alca e Midalin Mendonça do Peru. Uma vitória tranquila, 21-11, 21-17. No jogo anterior da Valenciana e da Araya, 21-14 e 21-18, as parciais, vitória tranquila das costarriquenhas. A zebra do dia no vôlei de praia foi a vitória de Yuli Ayala e Diana Rios da Colômbia. A Colômbia não tem tradição no voleibol de praia, por 2-1 sobre Amanda Hernert e Mary Christine Lapointe do Canadá, que saíram na frente 21-15. Depois 21-14 e 15-10 para a dupla colombiana, que sacou muito no jogo. Vitória épica de Las Cafeteiras. E para fechar o giro pelo vôlei de praia feminino, Michele Valiente e Patrícia Caballero do Paraguai bateram por 2-1 Zaira Orellana e Marta Revelta do México. 21-13 para as mexicanas, depois 21-16 e 16-14 para a dupla do Paraguai. América do Sul com desempenho até interessante até aqui nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na disputa masculina tivemos um duelo Estados Unidos-Canadá. Mark Burick e Ian Satterfield perderam para Aaron Nussbaum e Michel Platninga por 2-0, parciais de 21-19 e 21-12 para os canadenses. O Burick, que é o rapaz do saque Jornada nas Estrelas, ele tem um saque bem interessante. O problema é que ele foi tentar fazer isso quando estava 12-19 no segundo set e ele pagou o micaço. Foi um saque todo errado, todo torto, mas valeu a tentativa e valeu a participação do Mark Burick. Foi uma participação bem interessante. Um atleta que chama a galera, enfim, é um atleta que a torcida gostou bastante, cativou bastante a torcida no PAN. A dupla cubana Sérgio Gonçalves e Luiz Reyes bateram por 2-0
Alex Medina e William Sanchez da República Dominicana, parciais de 21-17 e 21-14. A dupla mexicana Juan Virgen e Rodolfo Ontiveros bateram por 2-0 David Vargas e Carlos Escobar de El Salvador, 21-18 e 21-12. E Andy Leonardo e Luiz Garcia da Guatemala acabaram perdendo por 2-0 para Maurício Vieto e Marco Kairos do Uruguai, 21-15 e 21-17 para a dupla do Uruguai. No basquete 3 contra 3 tivemos 3 jogos na chave feminina, 2 rodadas na chave masculina. Na chave feminina, o Brasil começou perdendo para a República Dominicana num jogo onde o Brasil começou bem. Depois a República Dominicana cresceu e o Brasil falhou muito no jogo. Venezuela 14, Uruguai 8, Estados Unidos 21, Argentina 15 foi a primeira rodada. Na segunda rodada, a República Dominicana 10, Argentina 12, Uruguai 5, Estados Unidos 21. Os Estados Unidos tem uma jogadora chamada Ionescu, que joga demais, e sim, ela é descendente de romenos. O nome não deixa negar, o pai dela é da Romênia. O pai dela acabou fugindo da Romênia durante a ditadura do comunista Nicolae Ceausescu, e ela acabou optando por competir pela terra que acolheu o pai dela e não pela terra natal do pai, que é a Romênia. O Brasil na segunda rodada teve um jogo equilibrado contra a Venezuela, que quem salvou foi a Evelyn. A Evelyn só faltou chover nesse jogo. Foi bola de 3, infiltração, enfim. Mas o Brasil jogou mal, mesmo assim ganhou da Venezuela. Na terceira rodada, Venezuela 13, República Dominicana 18, Estados Unidos 21, Brasil 7, um verdadeiro massacre norte-americano para cima do Brasil. Estados Unidos é uma potência do 3x3 também. Argentina 19, Uruguai 13. O Uruguai é de longe o pior time do campeonato, time bem limitado e não vai oferecer perigo para ninguém. Se bobear, o Uruguai não vai conseguir ganhar nem da Venezuela, que é um jogo ali que pode ter maior equilíbrio, mas é um time muito limitado, não tem nada a oferecer de muito novo o time do Uruguai. Na chave masculina, Estados Unidos 21, Venezuela 14, Brasil 22, República Dominicana 13, num jogo onde o Brasil dominou. Não à toa, antes do 7º minuto o jogo já tinha acabado, o Brasil já tinha feito os 21 pontos e o jogo estava definido. Porto Rico 21, Argentina 12. Na segunda rodada, Venezuela 21, Argentina 20, foi a surpresa aí dessa rodada. Eu esperava um pouco mais da Argentina. República Dominicana 12, Porto Rico 21, num jogo onde a República Dominicana dependeu demais do Beato. O Beato fez carreira solo praticamente, só ele jogou, foi Beato contra Rapa, e Porto Rico levou por ter coletivo. E o Brasil conseguiu o milagre de ganhar dos Estados Unidos. Brasil teve o controle do jogo, poderia ter feito o 21º ponto antes, acabou errando um lance livre, mas o Brasil ganhou por 20-19, vitória importantíssima, dá moral pro time. E sim, o Brasil vai brigar pelo ouro no basquetebol masculino. Brasil e Estados Unidos são os favoritos na chave masculina. Na chave feminina, os Estados Unidos está muito à frente do resto e deve ganhar o ouro com os pés nas costas até. Falando agora sobre canoagem, pessoal, o brasileiro Erlon de Souza, que estava competindo com o Isaquias Queiroz, acabou tendo um mal súbito durante a prova. Felizmente ele está bem, mas óbvio, não deu para competir na prova. E o ouro acabou caindo no colo da dupla cubana Sergey Torres e Fernando Jorge, 3:32,276. Craig Spencer e Drew Rogers, do Canadá, 3:35,646. Guilhermo Quirino e Rigoberto Camilo, do México, 3:37,726. México foi muito bem e conquistou aí a medalha de bronze. Um dia muito bom para o México e um dia histórico,
porque o Peru chegou a liderar o quadro de medalhas e o atual líder do quadro de medalhas do PAN é o México, não é os Estados Unidos, mas sim o México. No pentatlo moderno feminino tivemos a final, com aquela prova tradicional da corrida mais tiro esportivo, e ouro do México, Mariana Gutierrez, 1.392 no total, Samantha Etberg, dos Estados Unidos, 1.336, Lady Lopes de Cuba, 1.327, bronze para Lady Lopes. Maria Chaves do Brasil foi a quarta colocada com 1.307. Por muito pouco o Brasil não leva o bronze. As outras duas brasileiras, uma foi sexto lugar, a outra 11º. No boliche tivemos a fase final da prova de duplas. No feminino, ouro Estados Unidos, Stephanie Johnson e Shannon Okefe com 5.317. Iliana Lomeli e Miriam Velasco do México, 5.053. Almi Guerra e Astrid Valiente da República Dominicana, 5.014. O Brasil ficou na 11ª posição. No masculino, o ouro foi de Porto Rico para a provável festa do Luiz Fonsi, né, que abriu aí os Jogos Pan-Americanos. Ele teve a missão de fechar a cerimônia de abertura. Ele que é de Porto Rico. O Christian Ascona e o Jean Pérez fizeram 5.818. E essa dupla de Porto Rico dominou do começo ao fim. Eles fecharam a primeira parte na liderança. Jacob Buturfi e Nicolas Pate dos Estados Unidos, 5.545. Manuel Otalora e Alfredo Quintana da Colômbia, 5.515. A Colômbia é um país bem forte no boliche, não é um país fraco. No Taekwondo tivemos uma prova estranha que é chamada de Ponsi. O Ponsi é demonstrações de habilidade e o atleta leva notas por conta disso. No masculino, Alex Lee dos Estados Unidos foi o campeão, Hugo Del Castillo do Peru prata e tivemos 2 bronzes. Inclusive é estranho por conta disso, é uma prova de nota, mas tem 2 bronzes, mesmo com nota diferente, o quarto colocado é beneficiado. Então não faz muito sentido o Taekwondo Ponzi. Gosto de Taekwondo, é um esporte muito democrático, vários países fortes, mas o Ponzi definitivamente fora de sentido. Os bronzes da prova masculina foi do Marco Arroyo e do Abar Assadian do Canadá. Na disputa feminina, o ouro foi da Paula Fregoso do México, a Marcela Castillo do Peru foi prata, a Cláudia Cárdenas do Equador foi bronze, a Karen Real dos Estados Unidos ficou com a outra medalha de bronze, a Karen Real, que era a outra favorita, ou melhor, era a grande favorita da prova feminina, mas acabou não levando. Na luta propriamente dita, o Brasil ganhou um bronze e uma prata. No masculino. Na primeira disputa de bronze, o David King dos Estados Unidos bateu o Johandre Granado da Venezuela. Na outra disputa de bronze, o brasileiro Paulo Ricardo, que obviamente não é o cantor, bateu por 13-11 o Jefferson Ochoa da Colômbia. Na grande final tivemos um lutaço entre Argentina e México. O Brandon Plaza do México tentou partir para cima, mas o Lucas Guzmán da Argentina deu uma aula de Taekwondo, aula de contra-ataque e aula de como se cozinhar uma luta estando cansado. Ele, apesar de argentino, ele não fez muita catimba, ele cozinhou a luta ali lutando, correndo pelo tablado, tentando fugir de golpes. Não foi argentino de cair no chão, simular lesão, não. O cara lutou a luta dele e ganhou merecidamente, 19-17 na final. Ouro para Argentina, México prata, Brasil e Estados Unidos bronze. Na disputa feminina até 49 quilos, a masculina foi até 58 quilos, ok? A Iane Aguirre de Cuba perdeu para Monique Rodrigues dos Estados Unidos, 16-7. A Lisbeth Dias do Peru perdeu para Andrea Ramírez da Colômbia por 14-9. Colômbia,
que é uma das forças do Taekwondo aqui na América do Sul. Na final tivemos um duelo México-Brasil, Daniela Souza contra Talisca Reis. O México, que é uma potência no mundo do Taekwondo, é um país fortíssimo. Foi uma luta bem cozinhada, vamos dizer assim. Foi uma luta onde a Talisca Reis não conseguiu se impor, faltou mais imposição dela, ela até saiu na frente, mas a mexicana Daniela Souza deu uma aula de como se lutar Taekwondo. Ela cozinhou bem a luta quando devia, e a baixinha mexicana não deu chance para a brasileira, que era bem mais alta, poderia até desferir um golpe na cabeça da mexicana para empatar a luta, um chute, mas não conseguiu. Vitória por 4-2, ouro México, Brasil prata, Colômbia e Estados Unidos bronze. No levantamento de peso, na disputa feminina até 49 quilos, a dominicana Beatriz Piron dominou a prova, 193 quilos levantados no total, recorde pan-americano, era a favorita, confirmou o favoritismo. A prata foi da Ana Segura da Colômbia, com 188, a Ana Segura se levanta o último peso de tentativa que ela não conseguiu, tinha levado ouro para a Colômbia, mas ficou com a prata. E a Cotesvidia da República Dominicana foi bronze, 177. A brasileira Natasha Rosa foi a quarta colocada com 176 quilos levantados. Por 1 quilo o Brasil não ficou com a medalha de bronze. No masculino até 61, domínio da Colômbia, Francisco Mosquera levantou 302 no total, prova espetacular do Mosquera. O John Serna da Colômbia, 297. O Antônio Vázquez do México foi bronze, 286. E bom lembrar, a Colômbia é potência mundial do levantamento de peso. Ou seja, não é pouca coisa, e a Colômbia levou o time principal para esse PAN. No masculino tivemos a zebra do dia, que foi o não ouro do Oscar Figueroa da Colômbia. O Figueroa, na categoria até 67 quilos, era o favoritaço para o ouro. Ele é o atual campeão olímpico dessa prova, mas acabou não terminando a prova, enfim. Acho que ele preferiu se segurar para o Mundial. E o ouro caiu no colo do Jonathan Munhoz do México, 306 quilos. Edgar Pineda da Guatemala, 297. E o Luiz Bardadias do Peru, 291. O Peru tem a meta de 10 ouros para esse PAN. E o legal é que o Peru já conseguiu 3 ouros, ou seja, faltam 7. Peru provavelmente vai conseguir concluir sua missão nesse Pan-Americano de conquistar 10 ouros. Na disputa do squash tivemos a final feminina. Nas semifinais, Estados Unidos-Canadá, Amanda Sobi bateu por 3-0 Rolly Nelton. E a Olivia Blatchford bateu Samantha Cornet por 3-0. Na final, a Amanda Sobi bateu sua compatriota Olivia Blatchford por 3-1. Bom lembrar, no squash é 2 bronzes, ou seja, perdeu na semifinal, assegura o bronze, não tem disputa de terceiro lugar no squash. Na disputa masculina, o Luciano Pessotta da Argentina perdeu por 3-1 para o Miguel Rodrigues da Colômbia, e o Diego Elias do Peru bateu por 3-0 César Salazar do México. Na grande final, o Diego Elias bateu por 3-1 o Miguel Ángel Rodrigues da Colômbia, ouro para o Peru. Por isso que eu falei agora há pouco que o Peru tem 3 ouros. O outro ouro foi o ouro do Diego Elias, ouro espetacular para o Peru. O desempenho do Peru no primeiro dia foi muito bom, assim como o do Brasil também. Nas duplas femininas tivemos as semifinais. Canadá 2, Colômbia 1. Canadá com a Samantha Cornet e a Danielle Letourneau. E a equipe da Colômbia com a Maria e a Laura Tovar. Os Estados Unidos bateu o Chile por 2-0. Os Estados Unidos que estão com as irmãs Sobi, a Ana e a Sabrina Sobi. A equipe do Chile com a Ana Arias e a Ricele Castillo. Nas duplas mistas, Estados Unidos 0, México 2, Estados Unidos com a Olivia Blatchford e o
Andrew Douglas, o México com a Diana Garcia e o Alfredo Ávila. E a Colômbia bateu por 2-0 o Canadá. Miguel Rodrigues e Catarina Peláez é a dupla da Colômbia. Andrew Sitfield e Kelly Newton é a dupla canadense. E na disputa de duplas masculinas, Estados Unidos 2, Peru 0. Todd Harris e Christopher Hanson, dupla dos Estados Unidos. Diego Elias e Alonso Escudeiro, dupla do Peru. Peru muito bem no squash. No outro jogo, México 1, Canadá 2. César Salazar, Arturo Niazar é o dupla mexicano. E Sean Delier e Nicolas Siavioshi é o dupla canadense. Tivemos também, para encerrar o vídeo, pessoal, as disputas no boxe, as quartas de final. Como teve muitas lutas, vou falar só dos brasileiros. Na categoria até 81 quilos, o Keno Machado bateu Harley O'Reilly do Canadá. A luta se impôs, o Keno não deu nenhuma chance. O Henrique Nascimento, na categoria até 91, perdeu para o Dainier Justes de Cuba, numa luta onde o cubano foi muito bem. Cuba é potência mundial do boxe, então nada a falar. O Brasil deveria aprender um pouquinho com Cuba no boxe. Cuba é uma potência histórica do boxe no mundo. E na categoria até 57 quilos feminina, sim, boxe feminino, um esporte bem interessante, inclusive o boxe para as mulheres. A Jussielen Siqueira derrotou por nocaute técnico Vanessa Reyes da Nicarágua, que não se impôs na luta. A brasileira lutou demais e vitória muito merecida, tanto é que o juiz acabou a luta antes do tempo. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no PAN. Eu fui!